sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 15, bloco 4 do projeto Avalia. Entender a habilidade de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Primeiro, nós vamos entender a habilidade começando pela comunicação. Toda vez que a gente vai se comunicar com alguém, a gente passa por um processo, por um esquema. E como é esse esquema? Toda comunicação, ela precisa de um locutor. E o que seria o locutor? O locutor é quem fala, quem escreve ou envia a mensagem. Dentro da comunicação, nós também precisamos de um interlocutor. E quem seria um interlocutor? Quem ouve, quem lê ou recebe a mensagem. E no meio da comunicação entre o locutor, quem está falando, e o interlocutor, quem está ouvindo, nós temos a mensagem, tá? Então, esse é o esquema da comunicação. Toda comunicação parte desse princípio aqui. Alguém que está falando e alguém que está ouvindo, alguém que está escrevendo e alguém que está lendo, alguém que está enviando e alguém que está recebendo a mensagem. Dentro da mensagem, nós temos um negocinho chamado linguagem, tá? Então, toda mensagem, ela tem uma linguagem, ela utiliza de uma linguagem que nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, nós temos aqui Faraó e o filho dele, né? E uma criança chegando. Terminei minha cartinha para o Papai Noel. Vejam só que aqui a gente tem uma situação de comunicação, que a gente tem uma conversa, tá? Mas quem seria o locutor e quem seria o interlocutor? Lembrando que o locutor é quem fala, escreve e envia. E o interlocutor é quem ouve, lê e recebe a mensagem, tá? Então, aqui nós temos a criança, que seria o locutor. Nós temos o faraó, que seria o interlocutor. E nós temos aqui, ó, terminei minha cartinha para o Papai Noel, que seria a mensagem, tá certo? Então, o locutor é quem está falando, o interlocutor é quem está ouvindo, e a mensagem aí, nesse contexto, seria a fala, ok? O locutor, gente, ele pode ser uma criança, como a gente viu no exemplo anterior, pode ser um adulto, pode ser um idoso, pode ser uma mulher, a nossa mãe, pode ser um homem, o nosso pai, o nosso avô, pode ser um adolescente, o nosso irmão. E o interlocutor, da mesma forma, uma criança, um adulto, um idoso, uma mulher, um homem ou um adolescente, tá? O adulto pode estar falando com o idoso, então o adulto seria o locutor e o idoso o interlocutor. Uma mulher falando com uma criança ou a criança falando com uma mulher, tá bom? Então, o locutor e interlocutor podem ser vários, tá? Em toda situação de comunicação, pode ter qualquer pessoa como locutor e qualquer pessoa como interlocutor. E dentro desse processo de comunicação, dentro da conversa, nós temos aqui a mensagem. E como já foi dito anteriormente, toda mensagem possui uma linguagem, tá? E essa linguagem é o que, gente? Vejam só. Aqui a gente tem formal ou culta, tá? Pode ser informal ou coloquial. Pode ser poética. Pode ser técnica ou profissional. Pode ser científica e pode ser regional, tá? Então, aqui a gente traz alguns tipos de linguagem que podem aparecer na comunicação do locutor e o interlocutor, ok? Por exemplo,
Aqui a gente tem um adolescente e um adulto conversando. Cara, que doido, ela imprime enquanto digita. Aqui tem uma máquina de escrever, tá? Então, quem seria o locutor? Quem seria o interlocutor? Vamos lá. O locutor seria um adolescente. O interlocutor seria o adulto. E a mensagem seria: cara, que doido, ela imprime enquanto você digita. Que linguagem o adolescente estaria usando? Seria uma linguagem informal. Veja que ele traz gírias quando ele está falando. Cara é uma gíria. Que doido é outra gíria, tá? Então a gente vê aí a informalidade que esse adolescente está falando. Ele está falando de uma maneira informal, de uma maneira íntima, ok? Vamos para a primeira questão da resolução guiada de questões. Vamos ler juntos. Futebolística. Joãozinho, fanático por futebol, estava jogando bola com os coleguinhas quando sua mãe chega correndo. João, corre rápido lá em casa que o teu pai caiu na área. E o Joãozinho, peraí, mãe, na área é pênalti. Vamos ao item. No trecho, peraí, mãe. A palavra destacada é um exemplo de que linguagem? A, científica, B, culta, C, informal ou D, regional. Vejam só que aqui está o trecho. Peraí, mãe. Vejam que o interlocutor seria a mãe, porque ela está ouvindo esse trecho, tá? Peraí, mãe, ok? Então, o locutor seria o filho. Quem chama mãe é quem é filho, tá? Então, o locutor seria o filho e o interlocutor seria a mãe, ok? E quando há uma conversa entre um filho e uma mãe, a gente sabe que existe um respeito, mas também existe um grau de intimidade. Você não falaria com a sua mãe da mesma forma que você falaria com o prefeito da sua cidade? Com o diretor da sua escola? Né? Então, há uma relação aí de intimidade entre a mãe e o filho, ok? Que linguagem um filho utiliza para falar com sua mãe? É uma linguagem informal, porque é uma linguagem que traz uma intimidade, ok? Não precisa de toda a formalidade, aquele jeito todo respeitoso de tratar, com os pronomes de tratamento, não. Com a mãe a gente tem intimidade, a gente fala de maneira mais informal. Então, a gente sabe aí que a resposta correta seria a letra C, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos ler juntos. Briga de irmão. Com o nascimento de Mário Márcio no ano passado, tive de dar um gás no trabalho. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças e dois adultos. Decidi correr atrás de clientes maiores oferecendo serviço de assessoria de imprensa. Um trabalho que pode ser feito em casa, sem maiores danos à minha vida de mãe e de dona de casa. Mas Mário Márcio não deixava ninguém trabalhar. Tudo que Maria de Lourdes teve de quietinha, Mário Márcio tem de chorão, manhoso, grudento, agitado. Virou meu xodó. Mas às vezes cansa. O menino exige demais de mim. E não tem se dado muito bem com a irmã. Mãe, o Maio Macho pegou minha bola. A reclamação tem hora para começar. Acontece sempre que eu estou no meio de um raciocínio, no meio de uma frase. Vamos ao item. O trecho em que percebemos que o narrador é uma mãe é: letra A. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças. Letra B. Decidi correr atrás de clientes maiores oferecendo serviço de assessoria de imprensa. Letra C. Tudo que Maria de Lourdes teve de quietinha, Mário Márcio teve chorão, manhoso, grudento e agitado.
Letra D, e não tem se dado muito bem com a irmã. Vejam só qual desses trechos mostra a fala de uma mãe. Não de uma empresária, ou de uma cuidadora, ou de alguém que está só observando, de um narrador, tá? Mas qual dessas evidencia que quem está falando, quem é o narrador da história, é a mãe, e não o narrador que não participa da história. Vamos lá. Vejam só que todas as 4 frases, os 4 trechos, são as frases da mãe. Mas qual desses trechos mostra que ela é uma mãe? Tá? Que ela tem obrigação e responsabilidades com as crianças. Vejam só. Aqui, ó, a gente precisa identificar qual desses trechos mostra que ela é mãe. Nesse primeiro trecho aqui, a gente tem: o dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças. Gente, quem é que alimenta as crianças? O pai e a mãe, ou responsável. No caso aqui do texto, não existe o personagem pai, só existe o personagem mãe. Então, quem é o responsável por alimentar as crianças? De ganhar dinheiro para sustentar a família. Nesse texto, é a mãe. Então, a gente já sabe que aqui, ó, o dinheiro que eu ganhava, quer dizer que ela era a provedora, a mãe era a provedora do sustento das crianças, tá? Então, a gente sabe aí que a letra A seria a alternativa correta, porque mostra que ela é mãe e precisava alimentar as crianças e trabalhar um pouco mais, tá? A letra B não seria a correta, porque aqui fala dela como profissional, tá? A letra C, a gente tem aqui ela mostrando as características das crianças e não dela enquanto mãe. E a letra D também mostrando a característica aí do filho, né? Enquanto irmão, tá bom? Então, na primeira, ela mostra aí a característica dela enquanto mãe, que precisa ganhar mais dinheiro para sustentar seus filhos, ok? Vamos para a próxima. Agora, nós temos o resumo da videoaula. Nas situações de comunicação, os elementos são locutor, interlocutor e mensagem. Toda mensagem tem uma linguagem que pode ser formal, informal, técnica, poética, científica, regional, dentre outras. Os locutores e interlocutores podem ser um adulto, uma criança, um adolescente, uma mulher, um homem, um idoso, dentre outros, tá? E aí, para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, nós temos 3 questõezinhas, tá? E vamos começar aqui pelo texto: videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora. Aqui, perguntando qual é a linguagem utilizada no trecho, tá? Aqui, o segundo item que vocês vão ter que responder: chocolate amargo reduz risco de obesidade. Também perguntando onde é que é usada essa linguagem. Bom, né? Aquele monte de açúcar e a gente compra. Em que ambiente, tá? Onde é usado esse tipo de vocabulário, esse tipo de linguagem. E por último, Premier canadense acusa países de mentir sobre mudanças climáticas, perguntando também a predominância da linguagem. No texto todinho, qual é a linguagem que mais aparece? Tá bom? Boa sorte e até a próxima!